Diga aleluia. Podeis assentar no nome de Jesus. Escutemos o que a palavra do Senhor tem nos referido. Escute bem. Veja bem. A Bíblia nos fala que Sansão era um nazireu. Certo? Nazireu era um voto que os pais fizeram. E que Deus chegou e disse que Sansão seria o libertador de Israel também. E o que acontece? Nazireu, ele não podia de maneira nenhuma descer navalha sobre a cabeça. Sabe por quê? Porque o poder e a força de Sansão estavam nos seus cabelos. Segundo a teologia, os estudos de pesos, o cabelo de Sansão pesava 300 ciclos, que aí multiplicando algumas quantias de peso, que não me recordo, mas eram 300 ciclos de peso. Era pesado. Escuta bem, pastor, o que tem a ver esta mensagem com a mensagem espiritual? Tudo a ver tem comigo e com você. Escuta, quando Sansão foi escolhido por Deus, o Espírito do Senhor pousou sobre Sansão. Quando você veio a este lugar, quando você levantou suas mãos, o Espírito do Senhor pousou sobre você. Amém? Amém? Escuta, o que acontece? Vamos entender uma coisa. Entendemos que Dalila era uma mulher muito bela e bonita, mas era também uma prostituta, e ela seduzia os homens. Mas Sansão, por ser um homem forte, não só forte fisicamente, mas forte pelo Espírito Santo de Deus, Sansão dominava toda a cidade. A Bíblia diz que Sansão matou só de uma vez só, com uma queixada de jumento, mil homens, 1000 soldados. Imagina uma queixada de jumento matar 1000 soldados. Então ele com a queixada de jumento na mão, ele matou 1000 soldados. A Bíblia diz que escute, olha só o que tem a ver com as nossas vidas. Tudo tem a ver com a sua vida. Sansão era homem de Deus. Quantos concordam? Diga amém. Você é homem de Deus. Se você não concorda, fica calado. Uma mulher de Deus. Pastor, mas eu sou. A Bíblia diz que o homem, o Senhor Jesus chama a mulher e homem de homem. Homem, no sentido. Lá no céu não existe sexo. É o oposto. Lá não tem nem masculino nem feminino, fisicamente falando. Lá não se dão em sexo nem casamento. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele era fissurado para destruir o povo de Deus. Amém? Não é verdade? E até hoje o diabo também é fissurado para destruir a sua vida. É verdade ou não é? Amém? Não é verdade? Satanás, ele luta de tudo quanto é forma para tirar você da presença de Deus, não é? Escute, Sansão era um homem de Deus. Sansão era o salvador do povo ali de Israel. Sansão era um homem que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pousava e estava a força de Deus sobre ele. E a força de Sansão estava nos seus cabelos. E a Bíblia diz que Sansão, ele aproveitava um pouco das forças, tirava de vantagem um pouco das forças que Deus dava para ele, mas nessas vantagens ele se beneficiava fisicamente, mas não sabia tanto Sansão que era o trabalhar de Deus na vida dele, para que os inimigos do Senhor fossem derrotados. E a Bíblia diz que os pais de Sansão, nós só encontramos o pai, o nome do pai, que chama Manoá. A mãe não se refere ao nome, mas os pais de Sansão não gostavam e não queriam que o Sansão entrasse no meio dos filisteus, para que pudesse arrumar companheira para ele. Como até hoje na Bíblia é escrito, e o crente que é cristão, o jovem dentro da casa do Senhor, ele não tem que buscar a esposa lá fora, mas sim no meio do povo de Deus. Amém? Independente que seja do ministério aqui, independente que seja da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, de outras igrejas, não importa. É povo de Deus, então é importante que tem que buscar quem é povo de Deus, se é transformado. Então, os pais de Sansão não queriam
aos filisteus. Mas existe lá fora, irmão, alguns pratos do diabo que atraem muito crente, não é verdade? Assim também existia um prato de Satanás que atraiu a Sansão. E levou Sansão à aldeia dos filisteus. Sansão já havia matado 1000 homens com uma queixada. Sansão já tinha destruído muita gente. Sansão já tinha matado um leão com as próprias mãos. E segundo a palavra de Deus, os filisteus se iraram mais contra Sansão. Sabe por que os filisteus se iravam mais contra Sansão? Pega, pastor, por que os filisteus tinham raiva de Sansão? Sabe por quê? Porque Sansão era um homem de Deus. Agora pergunta, pastor, por que o diabo tem raiva de mim? Essa resposta você sabe, né? Por que o quê? Porque vocês são filhos de Deus, mulheres e homens de Deus. O diabo odeia tanto a vocês, mas tanto, que o que ele procura, meu irmão, é pôr a frieza no coração das pessoas. A Bíblia diz que o diabo queria descobrir, o diabo já sabia que o poder de Sansão estava nos cabelos. Mas o diabo, mesmo sabendo aonde está a sua fraqueza, ele não pode atingir enquanto você não pronunciar e denunciar onde está a sua fraqueza. Sabia disso? Porque o diabo só age em cima das suas palavras. Se você disser, eu não aguento aquela mulher, ou aquele homem, quando olha para mim, eu vou pegar a pedra, eu vou tacar nele. O diabo precisava dessas palavras para escrever e para fazer cumprir na sua vida. Mas enquanto você tem no seu coração e você não falou e pediu perdão a Deus, o diabo não tem como agir na sua vida, porque ele não sabe o que você pensa. Voltando a dizer, Sansão precisava de qualquer maneira se livrar daquela mulher, mas o charme de Satanás era maior do que a fortaleza de Sansão, a qual ele se entregou à carne. A Bíblia diz que Sansão encontrou dali uma mulher muito sagaz, era uma especialista também, como se fosse Jezabel, e Sansão se apaixonou por aquela mulher dos filisteus. Sansão não podia de maneira nenhuma buscar mulheres fora da parentela do povo de Deus, que não se fosse israelita, hebreus ou assim sucessivamente. Mas os pais